Estamos gravando, Wellington. Então, hoje é dia, tem que pegar tudo aqui, sabe que a gente... 1º de setembro, né? A gente estava conversando e me desprogramei. Hoje é dia 1º de setembro de 2014, mais uma sequência das nossas entrevistas, né? Vou pedir a sua autorização para disponibilizar esse material para pesquisa e posteriormente algumas outras permissões para organizar esse material. Você autoriza? Perfeitamente, está autorizado. Então, podemos começar a partir do momento do... Como nós tivemos uma quebra, né, provocada por mim mesmo, né, que eu pulei... Circunstância. Né, e vamos pensar no AI-5. E as circunstâncias um pouco anteriores da sua prisão. No momento que você percebeu que poderia ser preso, quais as atitudes que você toma em relação a isso? Bem, nós tínhamos voltado do Congresso de Biúna e tentando por todos os meios nos articular, porque nós acreditávamos que o Congresso deveria ser concluído de uma forma ou de outra, nem que se tomasse votos por estados, representantes da UNE, viesse para cada estado. E é nessa situação que chegou a Sergipe, em Aracaju, um líder da diretoria anterior da UNE, querendo contactar com os delegados sergipanos que tinham sido presos em Biúna para colher votos, colher os votos. E as candidaturas postas eram de José Disseu, de Vladimir Palmeiras ou Travassos. Eram as três grandes correntes que naquele momento disputavam. Nós aqui em Sergipe, por maioria, tendíamos a votar em Vladimir Palmeiras, se fosse o caso, porque não ficou bem definido, não foi formado chapa, a gente tinha que acreditar em quem vinha para cá. E é isso que o presidente do nosso Diretório Central dos Estudantes era João Augusto Gama da Silva, esse que foi prefeito de Aracaju, meu companheiro e amigo e colega de turma da Faculdade de Direito, e que também tinha sido preso em Biúna. Fazia parte do DCE Benedito Figueiredo, que já foi vice-governador aqui do Estado. E é nessa circunstância que o companheiro da UNE está no DCE, quando discutíamos como anotar esses votos, porque tinha uns que tendiam para José Travassos, que era o pessoal mais ligado à AP. Mas nós tínhamos, o pessoal tinha uma tendência mais para Vladimir Palmeiras, porque nós éramos do PCB, e o PCB, além dos seus próprios quadros, tinha certa influência, uma capilaridade. Eis que eu estava no Parque Teófilo Dantas, quando Careca, um velho comunista da banca de jornais, que tinha sido funcionário dos Correios, Gervásio dos Santos é o nome dele, mais conhecido como o Careca, né? E ele, através do irmão, manda nos avisar ali no parque, ele tinha banca no parque, que tinha sido decretado o AI-5. Era 13 de dezembro de 1968. E o Walter nos traz, em linhas gerais, o que estava passando de vez, e os rádios reproduzindo todos os artigos do AI-5. Fechamento do Congresso, né? Prisões, que a ordem tinha que ter. E aí já vem logo as interpretações, né? Que a linha dura das Forças Armadas estavam prevalecentes naquele momento. Corte Silva está doente, com problema mental, problema aí de um derrame cerebral, sei lá o que vale. E nessa situação formam uma junta governativa para o Brasil, composta de 3 militares, de cada um representando sua força, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército. E isso a gente escutou ali, e Careca, que era um velho comunista, dizia: não se pode ter nada em casa. Eu já tinha meus cuidados, não guardava nada na minha casa. Discretamente, eu entrava para limpar os troféus do Cotiguiba Esporte Clube, e lá, Bernardo, que
era um velho funcionário do clube, que quando eu era criança chegou a me pegar nos braços, porque era um garoto, amigo do meu pai. Ele era analfabeto, mas entendia das coisas. E também a ele eu não dizia o que estava fazendo. Ele era até agradecido a mim por limpar os troféus, sempre demonstrei boa ao Cotiguiba, e não era nada de extraordinário eu chegar lá e pedir um pano com um tipo de um produto lá, que agora me esqueço o nome, e ia cuidar da sala de troféus do clube, que nesse então era na torre, que já não tem mais o tablado onde se está guardando esses troféus. E colocava por dentro, né, algumas coisas que tinham que ser guardadas. Eu não tinha nada em casa quando veio o AI-5. E nos preparamos para a prisão. Mas passou um dia, passou 2, passou 3, e nós não estávamos sendo presos. Até que, lá para o dia 17 ou 18 de dezembro, entre 15 e 18, eu não me recordo exatamente o dia, aí eu fui preso. Quando eu estou sendo preso, minha irmã discretamente sai de casa para ir avisar a Guadalupe, que era a namorada de Francisco Varela, para que ele tomasse alguma providência. Quando o Guadalupe chega na casa de Chico Varela, ele já estava preso. E assim na casa de Mário Jorge Vieira. Já estava preso. Então, eles prenderam praticamente todo mundo no mesmo momento. Agora deu tempo. Nós estávamos numa expectativa, mas passou o primeiro dia, não fomos presos. O segundo, não. A notícia de São Paulo, Rio, era que estava havendo prisões e prisões. O Congresso fechado. Então, nós esperávamos ser presos, mas passou um dia, 2, 3, 4, 5, a gente já estava achando que Sergipe é um estadozinho pequeno, não deram muito valor. Era essa a nossa lógica, ou a nossa ansiedade. Mas predominava em nós não ir para a clandestinidade. Não ir para a clandestinidade. Até porque o Partido Comunista Brasileiro dizia que tinha que esgotar as formas legais de luta. Nós não éramos vistos ainda como comunista. Eles chamavam-nos de comunista, mas ele não tinha nenhum registro, não tinha clareza disso. Então, nós estávamos com aquela ilusão de que não seria preso. Ou, se fosse preso, ia cumprir a cadeia, porque ir para a clandestinidade ia ser uma loucura. Fazer o quê na clandestinidade? Eram ser os quadros mais visados do partido, que tinham que ser responsáveis pelo trabalho interno do partido. No mais, nós tínhamos que estar na linha de frente. Mas é isso que nós fomos presos. E Vocês chegaram a discutir essa questão da clandestinidade? Sim. É isso que eu estava tentando lembrar. Numa reunião que nós fizemos, o João Augusto Gama da Silva disse, olha, nós vamos pegar a cana pela frente, mas a linha do partido não é ir para o confronto. Então, nós temos que ter a lembrança de um Gramsci, ele dizia Gramsci, eu não sei, ele diz diferente, mas de uma forma muito bonita, ele fecha a boca, Gramsci, que passou tantos anos na cadeia. Nós temos que nos preparar para essas coisas difíceis, mas nós não vamos cair na clandestinidade. Nós somos estudantes de direito, nós temos que lutar pela legalidade, e não vai demorar muito, isso aí não vai prosperar, essa ditadura vai se diluir. Quem defendeu com firmeza esse ponto de vista dentro do partido foi João Augusto Gama da Silva, no comitê universitário. E vocês... Aí eu, que era o dirigente maior do comitê universitário, e exercia essa função com os secundaristas, que já estava em grande número, e tinha assento nas fechadas reuniões da direção estadual do partido, eu levei essa situação. Inclusive de Antônio Jacinto Filho, que concordou com Gama. Ele que era o presidente do sindicato da Petrobras, nosso sindicato forte, e ele era muito audacioso, não é? Botava faixa pela liberdade, sindicato Sergipe Bahia. Nós tínhamos uma influência com os marceneiros, enfim, com os marceneiros, carpinteiros. Na construção civil tinha uns pontos de contato fortes. Nos bancários também, então coube a alguns membros da direção estadual consultar, dialogar sobre o AI-5. Aí pegamos um Osiel Dória de Carvalho,
que era um cidadão que era do PCB, mas toda hora querendo ir para o PCdoB, e o PCdoB não era estruturado em Sergipe. Então, mas ele achava que as ideias de um confronto eram iminentes. Então, ele era do PCB, mas dialogava com um grupinho da POLOP, que era contra o PCB, radicalmente, que é o caso de Antônio Vieira, que acaba de falecer, se eu não me engano, faleceu ontem. Eu me senti tão mal que não pude ir para o enterro. Nosso grande companheiro, que era professor da Universidade Federal de Sergipe, devia estar aposentado. Né? Pois bem, então, tinha Osiel Dória, que defendia que nós deveríamos procurar saber todas as trilhas, todas as rodovias de Sergipe, né? Que nós deveríamos nos preparar para alguma necessidade maior. Ora, a esta altura, eu e Francisco Varela já tínhamos tido uma experiência feita pelo próprio PCB, de que, sabendo que estava perdendo muitos quadros importantes, a partir de Carlos Marighella, que era um dos expoentes, um dos intelectuais mais festejados dentro do partido, e até na União Soviética, até outros também muito festejados, que estavam indo, como Apolônio de Carvalho, formando o PCBR, para dizer que era um partido brasileiro, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, perdendo quadros aqui e acolá, o partido, antes desse AI-5, nos treinou. Acho que era para baixar o fogo, para que a gente tivesse clareza. O partido dizia, nós não vamos para o confronto, a não ser que a ditadura nos imponha este caminho. Por isso, devemos nos preparar e preparar o povo para essa eventualidade, pois que nossa luta é a luta de massa. A revolução não se faz com um punhado de homens, por mais aguerridos que sejam. Ela é obra de milhões e milhões. No momento em que as forças de cima já não consigam governar como até então, e as de baixo, os oprimidos, já não se sintam mais em condição de suportar tanta opressão. Quando há um sentimento que brota do povo, então é este o momento que nós podemos chamar de situação revolucionária, e que aí pode estourar. Mas, como tudo pode ter uma dinamicidade própria, e entendíamos que o PCB se preparava para isso, nós fizemos esse curso de guerrilha. E tínhamos que ficar calados, não podíamos dizer que tinha isso a ninguém. Então, dentro do partido, mesmo em Sergipe, não podia dizer a ninguém que tinha feito esse curso. Passei esse tempo na Bahia, amante de Serivaldo Pereira, que era o nosso líder maior, que nunca foi preso, porque os cuidados eram muito grandes, também ele não ficava na linha de frente, ele não ficava na linha de frente. Então, o Serivaldo mandou eu e Chico Varela, que no início ele nem sabia qual era a atividade que nós íamos desenvolver, porque o partido era dividido em compartimentos, e você pode me escolher para uma missão, e se eu chegar lá no local, mudarem o contexto, mudando ou não, não devo mais informar a quem me enviou. Então, você sabe que não deve me perguntar, nem eu posso lhe dizer. E assim, quando o Osiel propunha essas coisas extravagantes, eu respondia com aquela lógica leninista, contida no livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Então, nós fomos obrigados, praticamente obrigados, era leitura obrigatória, ler isso, o que é uma situação revolucionária. Quando é que o ser humano, muitas vezes não acreditando na imortalidade da alma, como é que esse cidadão se faz tão generoso que oferece sua vida em função de novas gerações? Tem que ser um profundo amor ao próximo, tem que ser uma profunda convicção de que é preciso lutar. E pode ver. Não há problema nenhum. Eu vou desligar, me esqueci. Se você quiser atender, atende. Alô? Minha filha, estou na entrevista. Diga.
Tá, eu faço isso agora. Desculpe, deu uma pausa aqui rápida só. A minha filha tem Deus. Ah, fica à vontade. E Eu não vou desligar, não, meu amigo. Fique à vontade aí, viu? Não, é que deixei os telefones de lá. Bem, então foi voto vencido Osiel Dória de Carvalho e um companheiro do Banco Nacional do Norte, Carivaldo Carijó, o nome de guerra, o pseudônimo era Carijó, foram vencidos nas coisas internas, ou seja, que nós deveríamos resistir ao golpe, considerávamos o AI-5 um golpe dentro do golpe. Para alguns militantes do PCB, como era o caso do jovem Lorival Carvalho, que chegou a ser secretário de Estado do Rio de Janeiro no governo de Benedita da Silva, para ele, que era um jovem, atuante, sempre muito inteligente e corajoso, ele, naquele então, considerava um recuo da ditadura. Dialeticamente, pode ter visto isso, quer dizer, ela apertou mais, porque se sentiu pressionada por uma insatisfação que já tomava as ruas, a partir da morte de Edson Luiz, em março de 68. E também setores importantes da igreja, que se desprendiam daquele apoio inicial ao golpe e que agora já se antepunha a ele. Então a CNBB já fazia um trabalho de aproximação com as forças democráticas. O MDB já tinha concebido e construído um núcleo de autênticos. A OAB já se manifestava em defesa dos direitos humanos, sobretudo porque, a partir do AI-5, havia o fim do habeas corpus. A CNBB, a OAB, a ABI já estavam sintonizadas numa proposta de transformação. E é nesse momento que nós somos presos. Houve, como eu disse, Lorival Carvalho entendia de um jeito, mas entendia como um retrocesso. Um retrocesso dialético, porque ao mesmo tempo a ditadura se tornava mais pró-fascismo. Os Osiéis da vida, como ele dizia, que capitularam diante da argumentação de que nós não tínhamos elementos reais para enfrentar as Forças Armadas. Tinha que ser num longo processo, onde as próprias Forças Armadas, por terem se constituído num partido político esse que só dava direito aos grandes generais, os de 5 estrelas, 4, se manifestar, que era uma estrutura fechada e hierarquizada, e esse tipo de política dentro de uma corporação militar ensejaria rupturas ou desvio de condutas de insatisfação de outros. Então, quando a luta política se processasse, como está se processando só dentro das casernas, haveria de surgir, ora aqui, ora acolá, insatisfações, e nesses conflitos de interesses internos, explodiria para a sociedade, e aí sim que os movimentos civis, a restauração do que é de estudante, de camponês, de movimento operário, voltando a se formar nessa dinâmica que a sociedade produz, aconteceria as coisas. Então, nós não íamos para a luta armada, nós não entramos nessa, e, portanto, esperávamos a prisão. Se bem que
deu tempo para avisar alguns militantes do partido, inclusive minha mulher, Laurinha, que na época era apenas minha namorada, uma namorada já militante do partido. Então, ela, Jacques Barreto, nosso governador, Clodoaldo Oliveira, que foi um grande líder estudantil secundarista, Paulo Afonso, tiveram tempo de, com a ajuda do pai de Paulo Afonso, seu Paulo, cujo irmão era do PCB no Rio de Janeiro, organizar a fuga desse pessoal. Entre eles estava também Tina e Anselmo, que não eram ainda casados. Anselmo Góes é esse grande jornalista do Rio de Janeiro, que todos os jornais no estado do Brasil inteiro reproduz a coluna dele, Anselmo Góes, né? E Tina, como eu já disse em outra ocasião, filha de um grande militante do PCB, que tinha sido alfaiate, formou-se em Direito, foi militar como advogado, passou no concurso, era procurador, era promotor de justiça, isso antes do golpe. Depois do golpe, logo depois do golpe, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Então, esses conseguiram, esse que era do núcleo diretivo do partido. Jackson, o irmão Jugurta, o escondeu. E esse outro grupo que eu acabo de falar foram conduzidos por Guel, que hoje é um empresário da construção civil, e também tem um grande restaurante no Calumbi. Um restaurante mais moderno do que aquele tradicional que surgiu primeiro, me esqueci agora o nome do restaurante. Então, esse Guel teve uma participação muito grande, porque ele namorava com a irmã de Paulo Afonso, era o futuro e foi genro de seu Paulo, ele com um jipe, botou o pessoal dentro do jipe, com um negócio de construção e tal, e passou por uma barreira, pensou que podia se arrebentar uma outra, foram para a beira do rio, aqui no Mosqueiro, e seu Paulo conseguiu uma canoa grande com uma pessoa que ele acolhia, porque tinha essa pessoa cometido um crime de morte e não queria se entregar, e ele deu guarida. Esse cara devia a vida a seu Paulo, e por conta disso, era um homem de confiança de seu Paulo. Esse cidadão foi, apanhou os nossos companheiros e eles não foram presos. Então, nós estávamos angustiados com essa situação. Mas Anselmo chegou a ser preso, né? Anselmo chegou a ser preso e ficamos naquela situação quando políticos tradicionais de Sergipe, por razões as mais diversas, foram presos, né? Nessa prisão, Chico de Miguel, por exemplo, era porque era tido um homem valente, que tinha feito isso, acontecido, que era que mandava em Itabaiana, e era acusado de crimes de morte. E quiseram dar um tratamento mais violento contra ele, e teve um momento que eu disse que respeitasse, que ele era um ex-deputado, não importava de que partido, nem o que defendia, mas ele estava sob a custódia do Estado brasileiro, teria que, se ele não tinha respeito. Foi uma forma de desabafo. Na verdade, eu nem sabia direito que era Chico de Miguel. Foi só para contestar aqueles sargentos que algum deles tinham jogado pelo Cotinguiba e que recebiam dinheiro na minha mão, porque eu estava como secretário do clube, não é? E já estava no profissionalismo, e o então presidente, seu Roger, meu pai, então era eu quem pagava. Alguns deles gostavam de futebol, acompanhava e estava numa posição de chefe deles, né? E agora estou na condição de preso desse pessoal. Então eu me insurgi e disse que respeitasse o homem de idade, coisa que o tempo depois faz fazer o contrário. Em plena democracia, eu fui ser secretário de Segurança, garantindo uma política de direitos humanos, de respeito à cidadania, uma política eu queria que se amoldasse, se construísse dentro da lógica de um Estado democrático de direito,
E aí seu Chico de Miguel, por razões menores, inclusive indo contra ele próprio, em determinado momento, se coloca contra mim com ódio danado, porque ele acusou um adversário dele de ser responsável por certos crimes de roubo de carro, coisa que o valha. Não me recordo com detalhe, mas se pegar, que eu não estava pensando em falar nisso, mas fiz um corte para você ver como a história é contraditória. Ele fez uma denúncia e me interessava por aquela denúncia, que era o secretário de Segurança Pública. E eu queria saber a verdade dos fatos. E o doutor Everton, que era o delegado da região, convida ele para depor. E ele, com amicíssimo do governador Albano Franco, não queria depor. Quer dizer, era para fortalecer a denúncia, ele podia dizer que era por ouvir dizer, ou coisa que o valha. Mas as turmas da inflamação fez com que ele, quem é esse? O Hélio Mangueira, já foi preso, não sei o quê, tal, né? Aí o Hélio Mangabeira, como é o nome mesmo desse cidadão, quer dizer, não me respeitou, pensando que eu ia para um confronto. Eu não ia para confronto, nesse sentido, tinha que me respeitar, né? Se ele não quis se respeitar era outra coisa, mas tinha que me respeitar. E o doutor Everton encaminhou para a Justiça, e a Justiça, se quisesse que determinasse a vida dele, que ele alegando que já estava com 60 e tantos anos, tinha problema de coração, enfim, para você ver como uma vida contraditória. Pois bem, nessa cadeia, lá no 28BC, de 68, nós atravessamos o ano. Chegamos ao ano de 69, lá dentro da cadeia. Com muita gente, né, que hoje é conhecida, né, meus amigos, Antônio Vieira, que hoje está morto, né, Mário Jorge Vieira, que já faleceu, né, o Otoniel, que é dono de um colégio muito importante aqui em Sergipe, Abelardo Silva Souza, Dilson Menezes Barreto, economista famosíssimo, foi tudo desse estado. Muita gente, não sei se lhe interessa, está lembrando o nome das pessoas. É bom. É bom. Então, né, foram presos também políticos tradicionais, como eu disse. Chico Miguel teve o caso de Militão, Durval Militão, e tem uma cena interessante, já que você disse que cortava de coisa pitoresca. Toda vez que subia um carro para nos visitar, ou tentar nos visitar, ou tentar falar, o deputado federal Zé Carlos Teixeira, né, querendo saber o que estava se passando, quando subia um carro, ele tinha que fazer aqueles carros antigos, o motor roncava, porque a ladeira do 28BC é muito íngreme. E eis que Anselmo Góes subia nas grades para ver quem era, se conhecia o carro, porque ele era jornalista. Era jovem, mas já era jornalista da Gazeta de Sergipe. Aí ele subia. E aí, uma hora, Chico Miguel assim, tenha vergonha, seu verme, você magro como é, não se respeita, né? Botando a cara para o povo ver que você está preso, leão na jaula. E o Durval Militão também forte, que era bom de tiro, disse, você tem que respeitar, rapaz, você está preso, então não fique aí dando de cara, não. Aí ele disse, mas seu Chico, seu Durval, eu não matei, não roubei, eu não tenho por que esconder minha cara. Sem querer, ele estava ofendendo inocentemente, porque um era acusado de corrupção, o outro de assassinato. Repare que situação, os três na mesma cela, a ingenuidade. Não era na hora de dormir depois. Então, então, são essas coisas que aconteceram. Teve um outro fato pitoresco, que foi quando um major Silva estava sendo o comandante do 28BC no dia 31 de dezembro de 68, e ele diz, olha, eu não foi lá com um pacote, 2 garrafas, debaixo do braço. Ele gostava de beber, mas não estava bêbado, ele estava... De vinho. Ele disse, olha, hoje é 31 de dezembro. Vocês estão sabendo, né? Estão sabendo. Eu não concordo com a ideologia de vocês. Mas também não concordo que digam que vocês não são brasileiros, que vocês não amam o Brasil. Eu estou aqui e acho que vocês amam o Brasil de uma forma diferente de mim. Agora, eu vou dar essas garrafas aqui de vinho para vocês beberem. Agora, se depois que eu vou deixar meu ajudante de ordem da minha confiança, para também conhecer quem é ele,
Se depois o comandante-geral, ou quem quer que seja, souber que eu dei isso aqui a vocês, é que vocês não merecem o nome de quem quer transformar o mundo, de que ama o próximo. Vocês não merecem, vocês vão ser vistos por mim como verme, que eu estou vendo vocês como pessoas dignas. Estão errados, no caminho errado, mas pessoas dignas. Então, se vocês se comportarem para me denunciar, vocês são dedo duro. E vocês não querem ser dedo duro. Então, quando acabarem de beber, bata na cela aqui, o meu ajudante de ordem vem apanhar as garrafas. Mas eu acho que vocês têm que comemorar a passagem do ano. Coisa estranha, extravagante. A gente ficou até com medo que a garrafa tivesse alguma desgraça dentro. Mas bebemos. Né? O que vocês conversaram quando bebiam? De cara legal. De cara legal. Bosco Hollenberg, assim, meio assim, tímido e tal. Aí mas cantou uma música de Vinícius Moraes, porque hoje é sábado, não sei o quê. Não sei se ele... Não tinha violão. Ele cantou, eu digo assim, porque eu acho que alguém imitava, né? Chico Varela imitando Marco Antônio naquela peça Liberdade, Liberdade, onde aparece o imperador romano com a morte de César. Então tem aquele diálogo bonito, né? Entre César e Brutus e tal. Aí ele, que gostava de representar, tinha aquilo gravado, gerou uma polêmica, porque chegaram os sargentos, né, querendo proibir aquela manifestação, mas não era nada disso, era querendo passar o tempo. E isto tudo depois que cada um já tinha sido ouvido, porque inicialmente ficamos em celas isoladas. Aí já estavam todos juntos. Em 31 de dezembro, já estavam todos juntos, inclusive o deputado Gildo Garcia, que eu sempre dizia que era por conta dele ser sobrinho de Robério Garcia, o líder maior do Partido Comunista Brasileiro de Sergipe, ser sobrinho de Carlos Garcia, outro conhecido comunista, mas que não estava mais em Sergipe, estava fora daqui, um grande intelectual, e também de Antônio Garcia Filho, que foi o fundador da Faculdade de Medicina, e que era do Partido Socialista, e que em 52 foi preso com os comunistas. Então, ele tinha muito vínculo, e ele foi contra a deposição de João Goulart. Digo, você está aqui por isso. Não, mas estão dizendo que é porque vendeu-se flores na Assembleia Legislativa, mas lá não entrava nem dinheiro. Foi a primeira vez que eu escutei isso. Lá não entrava dinheiro. Era autorizações para o Tesouro do Estado resolver. O que a gente precisava tinha que se reportar ao Executivo. Mas estamos acusando de comprar caminhões de flores para as solenidades da Assembleia. Aí estava ele, Heráclito e Ayrton. Mário Jorge bebeu. Mário Jorge, não, pai, vamos aqui, Mário Jorge também deve, não, todos estamos aqui presos, então aqui somos iguais. Aí repetiu uma frase, foi você perguntar a Mário Jorge. Aí o Mário Jorge repetiu uma frase de Eisenhower: se Hitler invadisse o inferno, eu apoiaria o demônio. Para bom entendedor, Eisenhower era cristão, se confessava e se comungava, tinha pavor do demônio, mas Hitler era pior ainda. Se Hitler invadisse o inferno, eu apoiaria o demônio. Mas aqui, rapaz, nós todos somos iguais. Depois saímos daqui, é que a gente pode dizer, olha, não concordo com o Gildo, não concordo com a Ayrton, mas aqueles estão sofrendo. Nós temos que ter todo mundo junto. O sofrimento é um só. E foi assim que eles foram bem acolhidos, porque no início... Eles que o Chico de Miguel... O Chico de Miguel nunca ficou com a gente, porque eles separaram em 3 grupos, agora juntaram 2 grupos. Os políticos com a gente, e teve companheiros nossos que diziam, não, mas eles são políticos corruptos, e nós somos considerados subversivos, e não somos considerados corruptos, somos considerados... Né? Então, mas não tem isso não. Todo mundo está junto e ficamos juntos com eles a partir depois que cada um já tinha sido ouvido no inquérito policial militar. E assim decorreram-se os dias, até que todos fomos soltos, sem exceção, e o processo encaminhado para a Justiça Militar. Quando saímos do 28BC,
meu pai foi nos buscar e fomos advertidos de que qualquer manifestação que nós fizéssemos seríamos novamente presos e mandados para fora do Estado. Reuniram lá num auditório do 28BC, na parte de cima, e nos colocaram isto, com precisão. Tem algumas pessoas que quiseram dizer, não, meu filho, eu não vou citar nome, não, meu filho está nisso, é uma más companhia, mas logo, essas mães foram tolhidas. Eu posso citar o exemplo de Chico Varela. Disse, minha mãe, se a senhora disser qualquer coisa, eu vou ser visto como dedo duro. E não é correto, não é? A senhora me botar numa situação dessa. A senhora está traindo Jesus Cristo, porque ela é muito cristã. Enfim, Chico Varela disse de uma forma tal que a mãe se conscientizou e nunca mais quis dizer que ele tinha aquelas ideias pelas más companhias. Ele tinha aquelas ideias porque ele era um homem inteligente, tal. Ele conta isso com muita propriedade. Então, depois que nós todos escutamos esses discursos de advertência, com muitas ameaças, e ao mesmo tempo querendo dizer que era porque nós não conhecíamos a realidade do mundo, que nós tínhamos que ver que nós estamos no hemisfério sul, mas que nós temos que ver que o nosso protetor maior é os Estados Unidos, que existe uma guerra, Rússia permanente, tal, e que nós não podemos ficar do outro lado, já pensou, umas idiotices, que todos os pais entenderam que era uma idiotice, porque jamais... E nós também sabíamos que o que ele estava dizendo ali era uma bitola a partir de uma realidade. Realmente existia uma bipolarização do mundo, não é? Mas eles estavam querendo fazer uma doutrinação em cima da gente. Mas todo mundo ali calado, porque era o fim de um momento onde eles iam entregar o processo à justiça. E saímos todos. Agora, quando vocês, nesse salão, nesse lugar, quando vocês entraram lá, seus pais já estavam lá, sentados. Vocês não se comunicaram antes? Não, não nos comunicamos, não. Era um salão? Era um auditório. Eles estavam sentados no auditório? Eu não tenho certeza se nós entramos primeiro. Eles entraram, aí falaram, aí vocês foram conversar depois que saíram. Que depois de um certo tempo, houve visitas. Os nossos pais fizeram visitas. Por exemplo, foi meu pai que se encarregou de dizer a alguém do partido, que ele sabia que era um procurado, que era bom fazer pinchamento, para provar que não eram os que estavam ali que faziam, quer dizer, que não era, né, que o abaixo à ditadura iria continuar, podia prender 1.000, 2.000, ia continuar, porque já era uma coisa do povo. Então, meu pai transmitiu isso para o partido e coube a Lorival Carvalho comandar a equipe que pinchou todo. Enquanto nós estávamos presos, surgiram os pinchamentos. O AI-5 é um golpe dentro do golpe, abaixo a ditadura, não é? É um retrocesso, é isso, é aquilo, é fascismo. Então foi pinchada a cidade toda, até o centro. Saindo de lá, logo depois veio a universidade dar um salto assim, e na eleição o nosso diretor Gonçalo Hollenberg nos recebeu. Dr. Osman Fontes era tio de Mário Jorge, procurador de justiça, um homem tranquilo, mas de ideia socialista. Então nós não tivemos nenhuma discriminação na faculdade. Quando voltamos, só ficou ainda preso Jacques Figueiredo. Jacques Figueiredo ficou preso porque ele tinha sido prefeito de Aquidabã. E os caras estavam lá removendo as contas, tal. Pois bem, nós saímos, o doutor Gonçalo Hollenberg nos recebeu bem, mas logo depois o comando militar pressionou o reitor, João Cardoso, a nos botar para fora. O reitor, que tinha sido, na adolescência, militante da Juventude Comunista, do PCB, e continuava tendo ligações orgânicas com o PCB, ele que estava no Rio de Janeiro e, portanto, a ditadura não alcançou que ele tinha essa vinculação, ele não quis nos expulsar da universidade.
até porque ele já tinha feito que alguns estudantes expulsos da Bahia estudassem aqui em Sergipe, quer dizer, fez vistas grossas e permitiu, até fui eu o intermediário para Nilo Alberto Jogado de Sá ingressar aqui, e Noraldino, que tinham sido expulsos da Bahia, foram acolhidos aqui. Então, doutor João Cardoso tomou aquilo como surpresa, disse que não fazia aquilo ali, e entrou em estado de conflito interior, e nisso ensaiou, para se defender e nos defender, ensaiou que estava tendo um problema cardíaco, coisa que o valha. Levaram, diagnosticaram que ele estava muito mal, e nisso, tal, e ele disse que... E resultado, ele fingiu que ia cumprir, o tempo passou um pouco, e ele cassou os nossos direitos políticos e estudantis, mas não nos expulsou. Habilidosamente, ele contentou os setores mais radicais das Forças Armadas, no caso, principalmente o Exército, porque esse grupamento que veio de fora tinha retornado para seus estados, os inquéritos já estavam concluídos, aquela recomendação deixou cair no esquecimento, e com cuidados especiais, para que não dissesse que ele não obedeceu, não seguiu orientação, ele cassou não o direito de estudar, o direito de exercer atividades político-estudantis. Talvez seja uma das únicas cassações no Brasil, uma forma habilidosa de cumprir, entre aspas, uma ordem. E assim eu fui cassado politicamente. Outro dia a universidade nos devolveu o título, né, simbolicamente, eu, Elton Mangueira, né, Jackson Barreto e Sérgio Monte Alegre, do Diretório de Direito, fomos cassados. Outras figuras foram cassadas, mas para não ter o direito de se candidatar, como é o caso de Janete Sá Figueiredo, que era de Medicina, irmã de Jackson Sá Figueiredo. Também José Alves Neto, chegou a ser até senador da República, né? Irmão de Maria do Carmo Alves, também foi cassado. E outras pessoas que não tinham sido nem presas. Otoniel foi cassado, mas Otoniel foi preso. Teve Polito, José Jacó Dias Polito, da Faculdade de Química, Antônio Vieira, perdemos os mandatos. Então, o Centro Acadêmico Silvio Romero, o meu sucessor seria Jacques Barreto, mas foi cassado. Depois de Jacques, seria o menino que é do Tribunal de Contas hoje, Sérgio Monte Alegre. Então, o Exército indicou doutor Artêmio Barreto, irmão de Luiz Antônio Barreto, de esquerda, que morreu também recentemente, o grande intelectual, Luiz Antônio Barreto. Mas positivista. Positivista, né? É positivista, o Exército tinha uma tradição positivista, nunca foram muito duros com ele. Só em 64 prenderam, mas não consideravam essa esquerda, né? Consideravam um cara assim, intelectual, mas não consideravam ele assim. Ele não era, depois ele só foi preso essa vez, né? Em 64, mas logo solto. Talvez o positivismo o tenha salvo. E aí eu sei que Artêmio assume o Centro Acadêmico Silvio Romero como interventor, mas cognominaram de diretor, de presidente, até porque ele fazia parte da minha chapa. Mas a minha chapa tinha que ser ampla, porque era a visão do partido. Nós não podemos transformar as entidades em biombo das esquerdas. Nós temos que demonstrar que somos pluralistas. Porque o PCB, desde 58, com a declaração de março de 58, não estava mais para o PCI, mais para os italianos, do que para Moscou, mas é que os golpes de Estado vinham e quem dava sustentação de cursos, de recursos, era o Estado soviético. Então, nós ficávamos naquela situação, pelo menos é o que eu vejo hoje, né? Mas o PCB já defendia essa pluralidade. Os discursos de Luiz Carlos Prestes, quando senador, em 46, estavam nessa direção. Então, depois que nós tivemos nosso direito político cassado, Benito Figueiredo, numa reunião interna, que nós inventamos um bate-bola na Atalaia, na praia de Atalaia. Chamava muita gente,
quem gostava de política e quem não gostava, mas no intervalo, no outro, na hora que estavam botando as traves, na hora, dava para a gente conversar alguma coisa. Foi aí que nós imaginamos a candidatura de Wellington da Mota Paixão, que era do partido, mas não tinha sido preso, ninguém falava o nome dele, ele casado, era mais discreto, e nós queríamos que ele fosse mais discreto, que o partido não queria que outros se queimassem, né? Então, João Santana, que era tido e havido como de esquerda, era do PCB, mas ele era de Cedro. Então, na hora que não se mandou para lá, esqueceram dele. Ele não distribuía mais panfleto, coube a geração que lhe sucedia, que não tinha experiência ainda de vida. E aí nós discutimos a candidatura deles para deputado federal e estadual, no MDB. Era a Força Jovem do MDB, que na verdade Força Jovem era o PCB juvenil, digamos assim. Mas o PCB como um todo tinha a obrigação de nos seguir. Houve uma inversão aí, porque nós éramos a força mais dinâmica. E tinha Jacinto, que era o presidente da Petrobras, do sindicato da Petrobras. E tínhamos, além disso, alguns pequenos contatos com o mundo intelectual. É nesse diapasão que nós seguimos, aí Benito Figueiredo até sugeriu, já que o jornal A Verdade foi proibido de circular. O jornal do Centro Acadêmico de Romero. E Artêmio volta com o velho jornal Academos, se eu não me engano é Academos, em latim. Aí Benedito sugeriu a gente formar um jornal para mostrar que havia uma continuidade de luta. Mas nós optamos por fazer um jornal mais amplo, não da faculdade, porque nós éramos poucos universitários, e aí surgiu novamente, ou ressurgiu, o proletário. Eu posso fazer um corte aí? Pode. A coisa ficou, para mim, já ficou confusa para acompanhar, porque mudou um cenário, né? Vocês todos foram soltos e começaram a pensar, no fundo, o que fazer a partir daí. A gente poderia ver o que fazer a partir daí em outra entrevista, que também você vai pensando, a gente vai vendo. Agora, tem algumas coisas que eu gostaria de conversar, para fechar. Por exemplo, você voltou de São Paulo, quando foi preso, lá de Biúna, com seu pai. Eu e todos os demais. O que seu pai falava? O que eles falavam? E o que os seus pais, o seu pai, sua mãe, o pai e a mãe dos outros falavam para vocês nesse momento que vocês estavam presos? Eles falavam assim: não faça mais isso, filho. O quê? Não. Se comporte? Vá para a luta mesmo? Não, nem tanto, nem tão pouco. Meu pai, por exemplo, dizia meu filho, Lenine, ele não dizia Lenine, ele dizia Lenine, dizia que a revolução é um processo que envolve milhões e depois é por uma lógica interna, negócio de forças produtivas, relações de produção, e não é uma coisa que seja... Ele falava uma linguagem semelhante a que o partido nos orientava, até porque ele tinha lido. Ele foi da Aliança Nacional Libertadora, né? Ele, em 1935. Então, ele dizia algumas coisas assim, mas ao mesmo tempo, mas olha, meu filho, eu nunca vou lhe impedir para não lutar por liberdade. Porque eu faço parte de uma loja que diz que ele passou a ser maçom. Minha mãe dizia que ele fez isso, mas para ter uma instituição que, na hora do H, pudesse me defender. Antes de morrer, minha mãe me disse isso. Mas ele gostou. E a lógica da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. E ele disse que tá bom, vocês são jovens, enquanto seu pai existir, você vai ter o apoio de seu pai. Eu não vou dizer mais, mas você vai ter o apoio de seu pai. Mesmo porque seu pai deixou de militar nessas coisas, porque suas tias disseram que, com a minha prisão de 1935, depois meu exílio com um nome diferente lá para o Rio de Janeiro, seus irmãos ficaram sem pai, e se não fosse seu Fleury Ferreira e o Major João Teles e uns amigos de muito tempo, Joaquim Ribeiro, que faziam um socorro vermelho, e suas tias mesmo, que ia atrás até de políticos conservadores como Júlio Leite, porque sua tia Alzira costurava para eles e falou, e ele com peninha dava. Então, quando veio a democratização do Brasil em 1945, que eu assumi esse negócio aí
Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, suas tias me fizeram jurar que eu não ia me meter de cara, assim, de política no sindicato. Mas você é a expressão do que eu fui, nenhum irmão seu adquiriu essa concepção. Então eu jurei que não ia botar nada na cara de vocês, mas também não vou tirar nada. Você já está grande, já é universitário, mas pode contar com seu pai para tudo. E a sua mãe? E minha mãe dizia, meu filho, é o destino, né? Aí contava, e eu perguntava, e por que meus irmãos não seguiram? Eu também contribuí para isso, porque na medida em que sua tia fez seu pai jurar, e foi sua mãe que foi para a porta da penitenciária, e foi humilhada por soldados, né? E seu irmão Edmo era pequenininho, e quando eles me chamaram de alguma coisa lá, o seu irmão partiu para cima dele, mas era uma criança. E foi aí que seu pai, quando saiu da prisão, resolveu casar comigo no civil, porque quando ele me tirou de casa, para usar a expressão dela, né? Eu tinha só 14 anos. E meu pai, dizia minha mãe, não queria o casamento porque eu era uma criança. E depois minha mãe tinha morrido, eu fiquei com 4 anos quando minha mãe morreu. Mas sua avó, por parte de pai, foi muito mulher mesmo. E me acolheu, e eu casei com ele na igreja. Que família religiosa de seu pai. Eu nem entendia disso. Não tive condições nem de pensar em religião. Porque fiquei órfão. Quem cuidou de mim durante um tempo foi minha madrinha, que me levava para dentro de uma fábrica para apanhar no velo que caísse, um pretexto para não me deixar sozinha dentro de uma casa. Então, mas seu pai me explicou muita coisa. Seu pai não gostava dos camisa verde, os camisa verdes quiseram matar seu pai. Pronto. Quem mais se abriu para contar as histórias do passado foi minha mãe. Então, eu tinha esse apoio logístico em casa. Mas dizer que mais pão, mais liberdade, viva o PCB. Se eu não me engano, 48 anos de luta. A cabeça diz que é 48 anos de luta. Ele fez 48 anos de luta. Nós pichamos a cidade toda. Não era para eu ir, porque eu já era um cara avisado, já era conhecido. Fui preso, fui esfaqueado antes do golpe militar. Era um estudante conhecido. Tanto que você é um comunista, não, se eu fosse, vocês não dizem que comunista é aquele que se esconde e deixa. Então, como é que eu posso? Pois bem, então, nós fizemos a cidade todinha, quando eu cheguei, teve um carro que nos perseguiu e botou o farol quando nós nos escondemos naquela escola estadual Gonçalo Hollenberg não, senador Hollenberg, perto da Franklin Sobral. Hoje está tudo bem urbanizado, perto da cidade dos funcionários públicos, feito por Seixas Dória. E ali, no muro do colégio que eu estava pinchando, os caras, então botou o farol, e ele identificou. Ele morava para 3 de julho. Falou lá para um parente meu, que era da Polícia Federal, no outro dia. E esse meu parente mandou recado por minhas tias, para avisar meu pai, que eu tivesse cuidado, porque ele tinha dito, esse cidadão que ia tomar as providências, mas queria ver o que ia acontecer, que se esse cidadão desse com a língua nos dentes e outro soubesse, e dissesse que ele sabia, ia complicar para a vida dele. Então, que eu tivesse cuidado. Tal. Meu pai me transmitiu essa preocupação. Mas a cidade ficou toda pinchada e ninguém foi preso. Isso em abril de 68, né, se eu não me engano. Abril de 68. Isso foi antes da prisão. Antes da prisão, é apenas que eu voltei. Então teve esse lance. Mas eu acho que a minha mente está cansada. Depois você pergunta. Sim, então, quando eu cheguei em casa, estava com os dedos sujos do spray. Fiquei preocupado, porque esse cara, eu vi e conheci quem era. Ele é o pai dessa menina, Núbia, e agora, sei o nome dela, da praia, que é uma grande cantora de música popular. Núbia Guimarães, não. Núbia. A cantora Núbia. Uma menina, todos torciam pelo Cotiquiba na família dela.
Mas esse cara achou de denunciar, que não deu em nada. Mas eu cheguei com as mãos todas sujas em casa. Disse, meu pai, me deixaram perto da minha casa, o jipe me deixou, e eu entrei, olhando para o lado, muito oitizeiro, muita sombra, pouca iluminação. Entrei em casa discretamente, meu pai estava acordado, devia ser umas 3 horas da manhã. Meu pai aconteceu, nós botamos abaixo a ditadura, como é? Não, pichamos, né? Abaixo a ditadura, e eu estou sujo, vou me limpar muito, que amanhã eu tenho que estar cedinho na faculdade, tenho que chegar, como sempre cheguei, no horário. Então, o senhor me acorde, porque eu vou me limpar o máximo. E esse revólver, porque naquele então, nós já éramos iniciativa daqui, a direção nacional nos criticou, nós íamos com revólveres, porque tinham matado estudantes na Bahia, que estavam fazendo uma pinchação. Não sei se foi o exército, foi a polícia, foi a aeronáutica, mataram na Bahia. Então, o revólver de meu pai estava sujo. Se você pegou que levou meu revólver, levei. Aí tal, limpei o revólver dele, não, deixa o revólver que eu limpo. Vai se limpar e vai descansar um pouco. Quer dizer, a relação era assim. A relação era assim. E os pais, o senhor Claudomir, o pai de Mário Jorge, meu filho, tenha cuidado, mas nunca proibiu dele andar comigo ou fazer qualquer restrição. Pelo contrário, a mãe de Mário Jorge e o senhor Claudomir deixava a casa lá e a gente estou numa maquinazinha que está lá. Ana Lúcia preserva a máquina Olivetti, se não me engano, a marca, pequenininha, e nós fazíamos vários panfletos lá. Depois da noite, levamos para Estênio, na gráfica J. Andrade. O tio dele, Jaime, era do partido, tinha sido presidente do Centro Operário. E aí, eu aprendi até a fazer a tipografia, fazer a coletânea. Tinha um homem de confiança de Estênio chamado Bala, que eles, olha, vocês pagam por fora, para ele também nunca ficar reclamando de nada, mas pode fazer essa peste aí. E nós fazíamos esse panfleto, e aí editamos a revista Perspectiva, e aí com Luiz Antônio Barreto, porque nós fazíamos uma política ampla, nós não discriminávamos as pessoas, não, porque ele é trotskista, não, porque ele é como é que diz, tomista, não, porque ele é papa hóstia, não, nós nos reuníamos na sede do arcebispado, ali na Casa Episcopal, ali no Parque Teófilo Dantas, entramos por baixo, eu, professor Silvério, né, doutor Luiz Abelo Leite, né, Chico Varela, José Hollenberg Cortes, irmão do Bosco Hollenberg. Nós nos reuníamos lá com o arcebispo, quando Dom Luciano não estava por lá, com o arcebispo Dom José Vicente Távora. Nos reunimos. Vamos dar uma encerrada por hoje para descansar, né? Que você poder refrescar lá. E a gente continua depois. Vou dar o meu... Você oriente, porque eu vou me entusiasmando, e aí abro janelas, mas você diz que gosta das janelas, porque depois pode fechá-la.